Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando mais um vídeo do Vlog Mediares e hoje vai ser mais um dos nossos daily vlogs, contando um pouco sobre a faculdade e a nossa rotina. Agora a gente está no estágio de ginecologia, é o último estágio do semestre e a gente tem um pouquinho de tudo nesse estágio. E hoje a gente vai fazer enfermaria, pronto-socorro, o Fábio vai ter mini plantão e eu vou ter liga de cirurgia ginecológica, então o dia hoje vai ser super cheio. A gente vai tentar mostrar um pouquinho para vocês da nossa correria, espero que vocês gostem desse vídeo. E agora nesse estágio de ginecologia do HU, a gente está tendo que chegar antes das 7 para começar a evoluir as pacientes na enfermaria às 7 horas. A gente tem mais ou menos 1 hora para evoluir, é bem tranquilo porque não são tantos pacientes assim. E depois a gente passa a visita com a preceptora e discute os casos, vê as condutas para elas, vê quem que tá de alta, quem vai fazer alguma cirurgia, essas coisas assim. Depois que a gente acaba nosso trabalho na enfermaria, geralmente a gente vai pro pronto-socorro, lá da ginecologia, especificamente da ginecologia, e a gente fica esperando os pacientes chegar. De manhã, pelo que a gente viu, é menos movimentado que à tarde, mas mesmo assim sempre chega uma ficha ou outra, daí a gente vai rodiziando entre os internos quem que vai atender. Então, como vocês podem ver, a gente tem que chegar super cedo aqui e eu, pelo menos, venho lá de Barueri, então eu costumo sair de casa super cedo. E para não pegar vários ônibus, porque não tem nenhum que vem direto para cá, eu acabo pegando o carro do meu pai. Daí dá uma ajudada para não acordar tão cedo e não ficar tão acabada, mas acho que tá dando certo. Faltam 2 semanas para terminar e a gente tá ansioso pelas férias, mas também querendo aprender bastante aqui no estágio. Fábio, o que você está fazendo? Tomando um café pré-enfermaria. É difícil, gente. Pessoal, a gente chegou aqui no andar onde tem a enfermaria. Na enfermaria as pacientes ficam internadas, né? E a gente vai evoluir, quer ver como elas passaram a noite, como que elas se recuperaram, por exemplo, da cirurgia. E como ontem eu vi a cirurgia de uma das pacientes, participei, fiquei instrumentando, hoje eu vou ver como que ela se recuperou pós-cirurgia, então vou ver como que ela tá. Isso é bem legal da gente fazer o segmento antes da cirurgia, após, até ela receber a alta. Então, pessoal, a Bianca falou na enfermaria evoluindo a paciente da qual ela viu a cirurgia ontem, e eu tô indo lá para o pronto-socorro porque já não tinha tantos pacientes assim internadas e já tem interno suficiente para evoluir a enfermaria. Então, quando acontece isso, a gente se divide e o restante vai lá para o pronto-socorro para ver se estão chegando fichas novas. Gente, a gente acabou de terminar de evoluir a enfermaria, o Fábio não ficou lá com a gente, ele desceu pro pronto-socorro. Então agora que a gente viu os pacientes, a gente vai lá pro PS. E eu estou com a Ana. Tchau pra ela. É isso aí, gente. Nós ficamos a manhã inteira atendendo lá no pronto-socorro da ginecologia. Hoje foi bem movimentado, diferente do que a gente pensava que ia ser. Não parou de chegar a ficha por 1 minuto e teve até assim, fila para discutir com os professores. Então foi bem movimentado. Agora a gente conseguiu um tempinho para vir almoçar, porque deu uma acalmada lá. E a gente está tomando um café pré-voltar pro plantão. E a gente... Aqui, ó. E daqui a pouco a gente volta lá, então, para atender o resto da tarde. Ontem a gente deu plantão aqui também, né? Ficou o dia inteiro. E não veio tantos pacientes pela manhã, né? Mas que ontem tava chovendo, hoje já não tá, então pode ser isso também. Isso muda bastante, influencia. E depois agora que a gente almoçar, a gente vai voltar pra lá e vai ter um ambulatório a tarde toda. E depois... Em paralelo com o pronto-socorro. Isso, em paralelo com o pronto-socorro. E depois ainda vai ter a minha amiga, mas a gente vai conversando com vocês. Pessoal, a gente tava numa correria hoje, a tarde toda no ambulatório. Foi ambulatório e pronto-socorro. Depois emendou com a minha liga, que é cirurgia ginecológica, e a liga aqui no HU. Comecei a participar esse ano. E mais pra frente eu posso contar mais pra vocês dessa liga. Basicamente a gente atende pacientes que estão precisando de cirurgia ginecológica, tomioma, cistos, enfim. E é toda quarta-feira à noite, então hoje foi dia de liga. Realmente hoje foi bem corrido, foi bem atípico para os nossos plantões de ginecologia. Geralmente
claro que sempre chega a ficha, mas não é tão intensamente. Agora ninguém parou, nem nos internos, ninguém da liga parou por nem um minuto. Chegava casos difíceis, assim, tinha que resolver várias coisas, ver vários exames, então foi acumulando paciente de alguma forma e foi bem difícil. Então a gente ia até sair um pouquinho atrasado, mas... Sim, e normalmente todo dia nessa parte de ginecologia ficam só 3 alunos no fim do dia até às 7, é um mini plantão. E hoje o Fábio tava e eu tava na liga, né? Então a gente ficou lá e agora são 7h30 e a gente tava atendendo até agora. Até agora, então sem parar. foi pesado hoje, gente. A gente nem consegue gravar assim no consultório, porque não tem condições. É muita coisa pra fazer. Tem briga por sala de tanto paciente que chega. Então tem pessoas Sim. que querem atender, mas não tem sala porque já estão todos ocupados de tanto paciente que tem. E uma coisa pra vocês entenderem, como todos os pronto-socorros que a gente gente atende, mas depois tem que discutir com alguém, né? Então tem que falar com o residente, às vezes o residente tem dúvida, eu tenho que falar com o assistente, tem um assistente pra todo mundo. Então às vezes fica uma fila e demora um pouco pra atender. Então é a dinâmica. E agora nós vamos voltar para as nossas casas e quando a gente chegar lá a gente vai fazer um relato um pouquinho mais detalhado do que a gente viu hoje, que nem a gente fez no nosso blog de pediatria. Aliás, quem não assistiu aquele vídeo, assista lá que tá bem legal. Mas a gente vai contar um pouquinho dos casos interessantes que a gente viu, como foi o dia de forma geral, só pra gente falar um pouquinho com vocês com mais calma, né? E quando a gente chegar em casa vai dar pra gente contar de uma maneira um pouco menos caótica. Pessoal, eu cheguei em casa depois de toda aquela tarde terrível que eu falei pra vocês que foi bem corrida, a gente nem conseguiu conversar tanto no hospital porque já tava tarde. De manhã eu fiquei mais na enfermaria, né? À tarde foi no pronto-socorro. Hoje eu peguei alguns casos bem mais chatinhos, porque era problema de exame no pedido e chegou na hora pra gente pessoa que tinha pedido. Alguns casos também mais complexos, que tinha que ficar checando muitos exames anteriores para poder dar uma conduta. Então foram casos que me tomaram muito tempo cada vez que eu atendia. Também peguei alguns casos de abortamento, que a gente acabou seguindo desde manhã até a tarde e foi confirmado, mandamos para obstetrícia. Hoje eu tive liga de cirurgia ginecológica, é uma liga que ela foi aberta recentemente e os alunos costumam atender tanto ambulatório quanto participar de cirurgias indicadas para pacientes que necessitam, né? Então normalmente quem está na fila de tirar um mioma, ou um cisto ovariano, ou tá com uma queixa de incontinência urinária, todas essas coisas a gente costuma atender na liga, e são pessoas que são encaminhadas do posto de saúde mesmo, que precisam de uma atenção mais específica e ver se precisam ou não de cirurgia. É muito legal para quem gosta da área, eu tô gostando bastante. E eu ia participar da cirurgia hoje, né, ia ser uma esterectomia, porém por questões do centro cirúrgico, algumas outras cirurgias atrasaram, entraram cirurgias de urgência, a nossa foi cancelada porque era eletiva, né, ela foi agendada para fazer a cirurgia, não era uma emergência, então não tinha prioridade máxima. Então eu fiquei lá atendendo no ambulatório, então tínhamos 5 pacientes que iam da liga mesmo que iam passar, e eu fiquei atendendo, ajudei os meninos, e o pessoal lá do PS continuou atendendo, então também junto, paralelamente, que ficou bastante gente pra gente examinar na hora de fazer exame físico, tudo você tem que pedir, né, ajuda para um residente, para algum assistente, para liberar alguma ficha, então isso foi um pouco mais difícil. Aí eu voltei correndo pra casa, graças a Deus agora é véspera de feriado, né? Amanhã é feriado e sexta também. Então eu achei que ia pegar um super trânsito, não foi, deu certo. E é isso, nessa fase da ginecologia, né, nesse estágio nossos internos, não temos que vir no final de semana nem feriados, então a gente vai ter um período de descanso e principalmente de estudos, porque a nossa prova é semana que vem. Daqui uma semana de quando eu estou gravando esse vídeo, acho que quando vocês assistirem a gente já vai estar fazendo ou já vai ter feito a prova. E a gente vai entrar de férias logo após a semana que vem. Então a gente vai ter 2 semaninhas de férias para dar uma descansada e voltar com todo o pique para mais um semestre de internato, tá? Bom, agora eu cheguei em casa, comi, tomei um banho e tô mais recomposta para conseguir gravar esse vídeo para vocês. E é isso, gente, eu vou tentar dar uma estudada. Eu vou mostrar pra vocês o livro que eu peguei da biblioteca, que é o livro da disciplina. O livro é esse aqui, Condutas em Ginecologia. Ele é da Medicina USP, do HC. Então eu tô me baseando nele para dar uma estudada. E tem muita coisa que é mais resumido aqui, que é bom, porque é um livro de condutas, então ele dá os principais diagnósticos e as principais condutas, mas não vai tão a fundo na fisiopatologia da doença. Então, aí se eu quiser estudar um pouco a mais, tem uns livros em PDF, algumas coisas assim que a gente consegue na internet e usa pra estudar. Também tava tentando fazer um caderno, seguindo o meu de obstetrícia, que deu super certo, consegui anotar bastante coisa. Então, emendei, né, ginecologia e obstetrícia, aí tá aqui.
Eu estudei basicamente uma vez escrevendo no caderno, mas eu percebi que estava demorando muito para conseguir ler, copiar, tentar entender. Então eu resolvi que eu ia só ler para tentar fazer a prova, que a gente teve uma prova no meio do estágio e a prova final. Então acho que para terminar, talvez eu continue só lendo e fazendo algumas questões que eu encontrar. Mas quando eu tiver um tempo livre, principalmente nas férias, eu vou tentar dar uma estudada e fazer alguns resuminhos desses. Porque eu costumo demorar muito para fazer resumo, mas eu gosto de escrever porque eu sinto que eu aprendo muito mais quando eu escrevo o meu resuminho. Mas enfim, são dilemas de pessoas que têm pouco tempo, acho que mais pessoas que nos assistem fazem internato, ou estão mesmo aí durante a faculdade sabem que é pesado, né, a gente conseguir fazer tudo isso. Então esse foi meu dia, espero que vocês tenham gostado. O Fábio vai falar mais um pouquinho também de como foi a chegada dele na casa dele. E aí, gente, tudo bem? Cheguei do hospital, agora já tô em casa. Eu jantei antes de gravar esse vídeo aqui. E eu sei que já falei isso 1000 vezes, mas eu tô exausto hoje. Realmente foi bem cansativo. E apesar da rotina de ginecologia, os nossos compromissos do internato não serem tantos assim, por exemplo, em comparação com a obstetrícia, nós temos muito menos plantões. Em obstetrícia a gente tinha que dar plantões noturnos, plantões de finais de semana, e muito seguidos. Aqui na ginecologia não tem isso, a gente não tem plantões noturnos, mas acho que por conta de ser o último estágio do semestre, o cansaço foi meio que se acumulando. Então agora tá bem difícil, eu tô querendo bastante que cheguem as férias para poder descansar por 2 semanas e depois voltar com mais pique de novo para as atividades. Mas apesar do cansaço, o dia de hoje foi muito proveitoso em termos de aprendizado. Eu vi muitas pacientes diferentes, com queixas diferentes, então realmente hoje deu para pegar uma experiência bem legal. Para dar alguns exemplos, eu atendi algumas mulheres no época da menopausa, com queixas específicas desse período. Eu também atendi pacientes jovens, por exemplo, com corrimento ou com dor pélvica, com suspeita de infecção, suspeita de gravidez até. Muitas vezes a gente tem que fazer diagnóstico diferencial com gravidez, ela fala que está com menstruação atrasada ou com dor abdominal. Daí a gente tem que ver a história, se for possível a gente também tem que excluir e descartar a gravidez. E além do pronto-socorro em si, ao mesmo tempo acontece o ambulatório, né? Então são pacientes que são marcadas e vão vindo e retornando nesses ambulatórios dos internos. E é legal que essas pacientes a gente consegue ver um segmento maior. Então a gente colhe exames de rotina, então Papa Nicolau, a gente pede mamografia, pede ultrassom de mamas, elas voltam pra gente ver o resultado, então é legal pra gente ter esse tipo de vivência também. Além disso, hoje eu tive a oportunidade de fazer algumas discussões, por exemplo, de planejamento familiar, então jovens que querem começar algum método contraceptivo, daí a gente tem que orientar, falar quais são as possibilidades, riscos e benefícios de cada um dos métodos. E isso é muito importante, porque não importa qual especialidade a gente for, pode ser que alguém pergunte isso para nós, né? Então a gente vai ter que ter o conhecimento mínimo para saber indicar se aquilo é bom para ela, se não é. Enfim, tem algumas coisas que são básicas que a gente vai ter que saber fazer. Pode ser que a gente dê um plantão e alguém tenha essa queixa, pode ser que a gente trabalhe em um posto de saúde e a gente precise fazer essas orientações, precise colher um exame também. Então é importante também a gente ter essa vivência de ambulatório. E por causa disso achei que o dia de hoje foi muito legal, deu pra ver bastante coisa diferente. Mas é isso, pessoal, o relato de hoje vai ser mais sucinto mesmo, porque eu preciso tomar um banho e preciso dormir. Eu achava que ia dar pra estudar quando chegasse em casa, mas eu realmente tô acabado. Então um abraço e boa noite pra todos vocês, a gente se vê no próximo vídeo. Então se vocês gostaram desse vídeo, curtam aqui, sigam as nossas redes sociais que a gente vai colocar aqui na tela. Acompanhe a gente lá, a gente sempre está divulgando promoções, parcerias novas que podem ser úteis para vocês. Também se inscreva aqui no canal do YouTube para vocês receberem notificações dos novos vídeos, acompanharem também o nosso trabalho. E tem a nossa caixa postal, caso vocês queiram mandar cartinhas, dúvidas, presentinhos, o que vocês quiserem pra gente, tá bom, pessoal? Beijos pra vocês e até o próximo vídeo.